Se localiza na região centro-oeste da América do Sul, tem uma área de extensão de 1.098.581 km², faz fronteira com Brasil, Peru, Chile, Paraguai e Argentina e é cortado pela Cordilheira dos Andes. Bolívia é um país que não é banhado por oceanos, tem um clima tropical úmido e tem um relevo montanhoso e em planície. Seus principais rios são o rio Paraguai, o rio Mamoré, o rio Beni, Bahia Negra e rio Cáceres. As principais cidades da Bolívia são La Paz, a capital, com 850 mil habitantes, Santa Cruz de la Sierra, com 1.196.000 habitantes, Cochabamba, com 834 mil habitantes, El Alto, com 745 mil habitantes, Oruro, com 216 mil habitantes e Sucre, com 209 mil habitantes. O país está localizado nos trópicos. A Bolívia tem um clima quente e úmido. No entanto, devido à sua altitude variada, ela sabe que uma ampla gama de condições climáticas. Em alta altitudes, o clima é frio e seco, acompanhado por ventos gelados e uma atmosfera rarefeita e tem extremas temperaturas. Em áreas de baixa altitude, o clima é mais quente. A temperatura anual é entre 8 graus Celsius no altiplano e 26 graus Celsius na planície do leste. No país que hoje conhecemos como Bolívia, foram descobertos sítios arqueológicos indicando que aquela região era habitada pelo homem há 20.000 anos. Desde 700 a.C. até 1200 d.C., desenvolveu-se o Império Tijuânico. Do século 7 ao século 16, esta região foi incorporada ao Império Inca. Em 1538, o espanhol Francisco Pizarro conquistou aquela região anexada ao vice-reino do Rio da Prata. Com a instalação dos colonos espanhóis, foram fundadas diversas cidades, tais como o Sucre, Potosí, La Paz e Cochabamba. A riqueza das minas de prata de Potosí foi responsável pela vinda de muitos colonos e pela grande riqueza que ali se produziu. A independência boliviana ocorreu em 6 de agosto de 1825. A Bolívia foi uma das primeiras colônias a rebelar-se contra o domínio espanhol, liderada por Simón Bolívar. 5 dias depois adotou o atual nome em homenagem ao seu libertador. Em 1879, o Chile apossou-se do porto boliviano de Antofagasta, levando a Bolívia e o Peru à Guerra do Pacífico. O Chile venceu a guerra e desde então a Bolívia não tem mais acesso ao mar. Em 1935, durante a Guerra do Chaco, a Bolívia teve que ceder um outro pedaço do seu território. E na guerra contra o Brasil, a Bolívia perde o Acre e parte ocidental do Mato Grosso. A nova configuração do território boliviano unida a uma grande estabilidade política faz a Bolívia conhecer um golpe de Estado a cada ano entre 1850 e 1950. Dadas as condições de extrema pobreza da população boliviana e a riqueza de poucos, ocorre em 1952 uma insurreição popular levantando ao poder o movimento nacionalista revolucionário, fato que gerou a nacionalização das minas e o voto universal e a reforma agrária. Tempos depois, o MNR se afasta do povo e se divide. Em 1964, o exército toma o poder e em 1967, Che Guevara é executado pelo exército boliviano. Apesar do retorno do poder civil ao governo, o país passou por uma série de crises econômicas e políticas. Foi na década de 80 que a Bolívia teve a maior inflação da história. No início da década de 90, o país adotou o liberalismo econômico, privatizou-se as minas e diversas empresas. Ainda assim, a instabilidade social e econômica continuou. O descontentamento da população perante o governo prosseguiu. A partir do ano de 2000, o povo boliviano lutou contra a privatização das águas de Cochabamba, a favor do plantio da coca, contra os impostos que o governo queria cobrar dos salários e a favor da nacionalização do gás. Assim, isso culminou com a queda do regime do presidente Losada e com a tomada de La Paz pela população indígena. Assim, em 2005, Evo Morales Ayma tornou-se presidente da Bolívia através de eleições diretas. A Bolívia é uma das nações mais pobres da América do Sul. A questão de renacionalização das jazidas de petróleo e gás, controlada por empresas internacionais desde a década de 1990, é convidado. O Produto Interno Bruto, PIB, da Bolívia foi de 7,9 bilhões em 2003.
Para o período de 1990 e 2003, o crescimento do PIB atingiu 3,5%. A agricultura da Bolívia é a primeira atividade da economia boliviana. Ela é empregada quase metade da força do trabalho do país e representada cerca de 14,9% do PIB em 2003. Embora a Bolívia é hoje autossuficiente na produção de açúcar, arroz e carne, ela deve importar determinados gêneros alimentícios. Nos principais cultivos são de batata, boliviano, cana-de-açúcar, algodão, café, arroz, milho e trigo. Além desses cultivos legais, há outro tipo de produção. Uma grande parte na renda agrícola vem da cultura fato e processamento da folha coca ilícita, da qual a cocaína é fabricada. O governo boliviano tentou substituir as plantações de coca de outras culturas com a ajuda dos Estados Unidos. Este plano tem muitos problemas e a coca continua sendo uma importante fonte de receita para o país. Foi cerca de 1/10 do PIB no final de 1980 e 10 anos depois, essa participação foi reduzida para 3%. Apesar da oposição que levaram a violentos confrontos de abril de 1998, o presidente Hugo Banzer lançou uma política de erradicação total. Em janeiro de 2002, foram feitos novos confrontos envolvendo o mesmo assunto. A Bolívia é um país cosmopolita e multicultural. Hoje em dia é um país cuja cultura gira em torno da cultura inca. A diversidade étnica que existe na Bolívia também promove uma grande diversidade cultural. Falar de cultura na Bolívia será falar sobre os velhos tempos do período Inca, embora não negligenciando outras civilizações menos distantes, como na época colonial ou período contemporâneo. No que diz respeito à arquitetura, estão em causa os símbolos incas e as decorações que tinham como ponto central a flora e a fauna local. Se falarmos sobre a música, estamos entrando numa outra dimensão incrivelmente importante para esse povo. A música está presente em todas as festas populares e cuja influência é proeminente a espanhola. A Bolívia possui 37 idiomas oficiais falados pelo seu povo. Os principais são o espanhol, seguido do quichua e amara, e ainda tem mais 34 línguas indígenas. As principais coisas que chamam a atenção neste país é a sua arte, a música, a vestimenta das mulheres bolivianas cheias de cores e o Carnaval de Oruro, que é considerado patrimônio cultural da Unesco. A Bolívia conta com um calendário de feriados importantes, onde se destaca vários festivais locais que são patrimônio do país, onde o conceito de festivais se vive de uma forma especial. Devemos enfatizar os feriados nacionais, os continentais e internacionais. Na Bolívia, cada festival e feriado é um evento especial. Começamos com os feriados que se realizam em todo o mundo, como o dia 1º de janeiro, o dia do Ano Novo, o Carnaval que se realiza em fevereiro ou março, ou a Páscoa em março ou abril. Em novembro, tem lugar a comemoração do Dia de Todos os Santos, mas primeiro temos que destacar eventos como os Dias das Mães ou o Natal. A religião predominante na Bolívia é o catolicismo. Mais de 70% da população pratica essa crença religiosa, sendo que 15% do país é protestante e o resto da população pertence a outras religiões ou simplesmente a nenhuma. Na Bolívia há várias comidas típicas. Uma delas é sua famosa empanada de arroz, que é um pão feito com massa de arroz. Outra de suas comidas típicas é a folha de coca. Apesar de ser a base da cocaína, sua função não é alucinogênia. Na verdade, as folhas de coca ajudam na oxigenação do sangue, que é uma grande ajuda para quem caminha no ar rarefeito no antiplano boliviano. Outras de suas receitas são o locro carreteiro, que é um guisado ou um ensopado feito com cebolinha, arroz, mandioca e carne. Outra receita é a salchipapas, que é salsicha com batata. Há também o mintas, que é uma pamonha boliviana feita com milho esbranquiçado comum nos Andes, chamado de mais.